Linda, bem-vindos ao canal Tarô e Ancestralidade. Vamos para mais um vídeo, né? Hoje a gente vai trazer aqui quais são os conselhos, quais são as orientações, o que que os guardiões, Exu e Pombogira querem mostrar para vocês no dia de hoje. Essa leitura é atemporal, tá? Então, assim, o momento que você chegar, ela tá valendo para você. Nós vamos ter duas opções aqui. Temos a opção número 1, que é a corujinha. O que que você tá querendo aí enxergar além, né? E nós temos a opção número 2, que são os dados. E veio aqui o número 6. Então, assim, o número 6 ele fala muito sobre as relações, né, o amor incondicional. Então, o que que você tá querendo aí avaliar nas suas relações? Não só afetivas, tá, gente? Relações de uma forma geral. Então, gente, vamos às opções, né? Escolham aí com calma. Lembrando mais uma vez que nem todas as mensagens vão servir para você, mas alguma coisa, se esse vídeo te chamou a atenção, se a espiritualidade te trouxe até aqui, alguma mensagem vai ressoar com você, certo? Então, assim, eu já vou começar a fazer a leitura. Caso vocês queiram pausar para escolher melhor qual a opção, número 1 a corujinha, número 2 o dadinho. Então, vocês deem uma pausada no vídeo que eu vou continuar aqui já com a leitura, tá bom? Então, vamos colocar o dadinho aqui pro lado. Vamos à opção número 1. A nossa corujinha mais fofinha. Vamos ver. O que que Exu e Pombogira estão querendo trazer de mensagem para quem aqui se atraiu pela opção número 1? E lembrando, pessoal, que caso vocês intuam, pode assistir a opção número 1 e a opção número 2 também, não tem problema, tá? Vamos lá. Parou e opção número 1. Por favor, meus queridos guardiões, que eu possa ser um instrumento de orientação, um instrumento de mostrar para as pessoas que escolheram a opção número 1 e depois a opção número 2 do que elas precisam movimentar nas suas vidas. E enquanto eu estou embaralhando aqui, lembrando que você chegou, se afinizou com a energia do canal, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, tá? A gente daqui a pouco já vai começar a ter leituras de signos também. Então é isso, ajuda esse trabalho a crescer. Vamos lá. Insensato destino, pra quê? Essa música aqui, tanta desilusão no meu viver. Então, vamos entender a mensagem aqui pro pessoal do número 1. Vamos tirar 4 cartas. 8 de copas. 4 de paus. 7 de ouros. E 9 de copas. Bom, uma coisa já dá para começar a perceber aqui, né, que quem optou pela opção número 1 tá querendo entender o porquê de alguma ruptura aí na vida. Pode ser relacionamento afetivo, sim, mas você pode adaptar para sua realidade caso não seja, tá? Então vamos lá. A fraternidade, 8 de copas. Muito provavelmente algo se rompeu, você precisou ir embora de uma situação, ou você viu alguém indo embora de uma hora para outra, de um contexto em que você achou que aquilo ali seria para sempre ou para muito tempo,
e a coisa não foi bem assim, né? Houve uma decepção, houve uma traição de expectativas. Não que tenha sido necessariamente uma outra pessoa, mas é que acordos tinham sido feitos ali naquela relação e esses acordos não foram cumpridos, o que levou a essa ruptura aqui. Eu diria que esse é um momento, para quem chegou até aqui, eu tô sentindo a dor, o pesar de quem fez essa escolha. Tá difícil aí, né? Mas você ficar você elaborar as coisas no silêncio da sua alma, vai ser agora uma oportunidade de você aprender com essa situação, com o que aconteceu nessa situação, para poder seguir adiante. E sim, eu digo que você vai seguir adiante, por quê? Aqui a gente tem, Exu-Mangueira, né? Trazendo a colheita, a comemoração, o 4 de paus. Ele fala sobre você receber, né? Uma vitória depois de um período difícil. E eu diria que não tá muito longe de você ter esse período, né, de recuperação. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: a gente tem aqui o naipe de copas, naipe de paus, ouros e copas novamente. Ou seja, para você poder trabalhar essa cura até chegar num outro extremo da ponte que eu já vou mostrar, é preciso que você primeiro se volte pro seu espiritual, porque o naipe de paus ele fala sobre espiritualidade, ele fala sobre essa conexão, e tem algumas questões que você precisa, né, estruturar a nível espiritual, a nível de conexão consigo mesmo, para aí sim caminhar para essa colheita. E além disso, tem uma outra questão aqui, que eu vou mostrar nessa outra carta, que é o 7 de ouros. O 7 de ouros, ele traz muito a energia de você receber um retorno financeiro, um retorno material sobre algo. Ou seja, vocês percebam que essas duas cartas aqui, elas falam sobre retorno, mas tem uma questão de temporalidade nisso, sabe? E tem uma necessidade também de você, é como se você precisasse aprender o que aconteceu com essa situação, aprender com a situação, estruturar, né, a sua espiritualidade, estruturar a sua conexão com a essência, curar algumas coisas a nível material que podem ter sido rompidas, feridas até com essa situação que aconteceu, que levou a essa ruptura. E de repente a gente está falando com alguém aí que acabou, tá me vindo aqui a intuição de que pelo menos uma das pessoas que vai chegar até essa leitura teve uma situação de ter emprestado uma grande quantia em dinheiro para algum relacionamento, algo nesse sentido, e houve uma perda material substanciosa. Então, assim, primeiro você precisa restaurar o material, o espiritual, e aí sim, tá? Vem o 9 de copas. E olha só que interessante, a gente sai de um 8 de copas, onde teve a decepção, o material e o espiritual sendo estruturados, sendo renovados para que você chegue ao êxito, que é o 9 de copas, tá? Pombogira 7 saias. E esse êxito, ele vem sob a forma de você estar emocionalmente, espiritualmente equilibrada, ter recuperado questões materiais importantíssimas, e aí você vai encontrar o êxito
Isso aqui pode ser sobre vários aspectos, tá? O êxito de você estar de bem com a vida, ter se recuperado, né? Recuperado a saúde mental. E sim, por que não encontrar, né? Um amor de verdade para chamar de seu. Mas o interessante é que quando a pessoa tá nessa condição aqui, de êxito, de estar transbordando, ela se conecta com pessoas que realmente queiram estar para somar, para transbordar e não para subtrair, né? Então é muito sobre isso que essa carta aqui tá falando. Ou seja, né? Por mais que você esteja chateada nesse momento, saiba que você vai ter uma realização em todo esse processo. Agora vamos ver aqui com Lenormand uma carta para a gente trazer uma mensagem para finalizar a opção número 1. Pessoal, me desculpem, assim, eu tô bem gripada, então respirar e falar ao mesmo tempo para quem tá gripado às vezes não pode ser um pouquinho desafiador, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar uma carta aqui do Lenormand pra gente ter uma mensagem para finalizar. O labirinto, né? Quem chegou até aqui tá meio perdido, mas veja bem, tem uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Tem você chegar num ponto de centramento, num ponto de harmonia, e isso com certeza vai acontecer com vocês que escolheram a opção número 1, tá bom? Pode ter certeza, a vitória é garantida, certo? Então, essa foi a mensagem dos guardiões para quem escolheu a opção número 1. Vamos agora para a opção número 2. E tá me vindo uma frase, se vocês quiserem, até vocês podem colocar nos comentários para fortalecer essa cura, que é o seguinte: eu me permito ser feliz. Porque tem uma pessoa, pelo menos uma pessoa da opção número 1, que tá um pouco revoltada, chateada com a vida, às vezes até meio que duvidando de Deus e da espiritualidade. Disse que vai se fechar, não vai querer mais relacionamento nenhum, mas olha só. Tem muitos senões aí, mas não faça esse tipo de afirmação para você, tá? Primeiro porque você tá sendo cuidado o tempo todo, e algumas situações, elas foram extremamente atenuadas, tá? Eu diria que poderia ter sido muito pior, pelo que eu tô percebendo da energia. Então, assim, gratidão, agradeça, por mais que seja difícil fazer isso agora, nesse momento. Veja tudo isso como aprendizado, tá? E daqui a um tempo, quando você conseguir curar as suas feridas, você vai perceber que você vai estar uma pessoa melhor, mais forte, e assim, com condições de estar num outro relacionamento, numa outra troca mais digna, mais justa, tá bom? Então vamos agora, pessoal, para quem escolheu o dadinho, para quem escolheu a opção número 2, né? O dadinho aqui só com o número 6, o número do amor incondicional. Então vamos deixar aqui de lado. Laroie. Eu tô sentindo aqui, para quem escolher essa opção número 2, eu tô ouvindo um ponto de pombogira e tô ouvindo muito forte, e tô sentindo forte a presença de Dona Maria Mulambo. Laroie, minha senhora, Laroie, né? Dona Maria Mulambo. Maria Mulambo, ela ensina muito para quem tem fé. Ela ensina que você valorize muitas coisas, mas principalmente que você se valorize antes de mais nada. Então vamos lá, para quem escolheu a opção número 2.
3 de copas. Portal realizador. Valete de ouro. E 6 de paus. Então, pessoal, o que que acontece? Até vou mostrar para vocês que no fundo do deck saiu 6 de ouros. Aqui a gente tem 6 de paus e o dadinho que é o número 6. Então, como eu falei com vocês, o 6 é o número do amor incondicional. É o número dos grupos. Essa mensagem aqui, ela até pode falar em alguma medida sobre relacionamento afetivo, mas é um grupo mais misturado de pessoas que escolheu aqui, provavelmente. Mas tem uma mensagem assim que estão falando direto aqui comigo, eu preciso falar. Alguém procurou essa leitura para saber se está num triângulo amoroso. A resposta é sim, tá? 3 de copas, a resposta é sim. Você não tá em 2 só na relação, não. Agora, continue fazendo as suas investigações, as suas análises, porque a pessoa que procurou essa informação é uma pessoa muito intuitiva e você vai achar provas. Aí sim você pode tomar a atitude que você quiser, se terminar, enfim. Mas eu acho que é uma confirmação para você começar a pensar no caso, né? Independente, né? Agora, isso é para o grupo de uma forma geral. O 3 de copas, ele fala muito sobre alegrias, comemorações, né? E aqui mostra, e também, como esse tarô ele tem uma característica interessante, que são algumas palavras-chave extras associadas ao guardião, né? Aqui a gente tem a pombogira 7 rosas e a carta falando sobre a comunicação. O que me vem intuitivamente, tá? É que algo na comunicação das pessoas desse grupo precisa ser aprimorado. Aprimorado em que sentido? Talvez, como a gente tem essa carta aqui do portal realizador, você esteja no momento da sua vida que esteja trabalhando muito em algum projeto, seja algum projeto de trabalho, algum projeto pessoal. E quando a gente está assim muito focado, tá? Muito focada, o padrão de comunicação ele precisa ser algo muito importante a ser observado. Por quê? Porque às vezes a gente fica um pouco sem paciência, um pouco sem filtro, acaba falando de forma muito ali sem filtro, né? E isso pode ser interpretado de maneira equivocada. Então, assim, e é muito importante, pelo que eu tô percebendo, que a sua comunicação ela seja o mais harmônico possível. Não tô dizendo que você não vai falar com as pessoas o que é preciso, mas tem que haver vamos dizer assim, um dosar como vai ser falado, né? Como vai ser dita a coisa. Dito isso, assim, dá uma sensação de que um grupo das pessoas que chegaram aqui até essa mensagem estão se sentindo, de certa forma, até um pouco oprimidos. Porque é como se você estivesse querendo realizar algo e não necessariamente as pessoas concordam com você ou estão tentando se opor a você. Olha, o que eu diria você tem o poder de escolher o que você quer para a sua vida.
E a prioridade precisa ser suas escolhas para você, porque é você que está na sua pele, é você que vai calçar os seus sapatos, né? Caminhar aí a sua estrada, mas assim, precisa ter a consciência de que para cada movimento uma consequência, mas que você também não pode se diminuir, não pode se encolher para caber, para as pessoas não se incomodarem com quem você é, tá? Lembra sempre disso, porque às vezes, principalmente como tem muita energia do 6 aqui, quem carrega muita energia do 6, às vezes tem uma tendência a meio que ser feito de trouxa, ou se permitir fazer de trouxa, que é para poder agradar, mas não, você tem que aprender que você não pode agradar todo mundo, ninguém consegue agradar todo mundo, tá? Nem Jesus, que foi um mestre, um grande iluminado, não conseguiu essa proeza, não vai ser você que vai conseguir, tá? Adapte aí a sua realidade. E aqui a gente tem o valete de ouros, né, que o Exu Meia-Noite traz a mensagem, ele é o mensageiro, que vem trazendo, assim, complementando, né, com a energia das cartas que já saíram aqui, essa mensagem aqui que tá para chegar, pode ser algo do tipo assim, para confirmar, né, que as suas escolhas, elas estão sendo realmente as escolhas corretas, ou então é até alguma informação de algo muito importante que vai chegar no seu caminho e que vai te ajudar a dar sustentação para essa escolha aqui. Como isso? Por exemplo, você resolveu abrir um negócio próprio, desenvolver algo que aí seria o seu sonho. Mas tem muita gente que tá se opondo, tá resolvendo colocar o pitaco, dizer que não é bem assim, que você não poderia fazer isso, etc, etc, etc. Essa mensagem aqui que chega para você pode ser, por exemplo, que o banco liberou o empréstimo que você estava precisando para tocar o seu negócio, ou que algum tipo de benefício chega para você para poder te ajudar, né, a realizar os seus planos. Enfim, é algo nesse sentido, tá? E a quarta carta que sai é o renascimento. O 6 de paus. E assim, o renascimento, essa carta ela tem uma energia muito boa, né? Eu diria que é uma reconexão com você mesmo, você mesma, para começar, porque assim, imaginem, você tem a oportunidade de fazer algo que você desejava muito fazer, você tem o suporte para que isso aqui se realize, e aí você percebe que isso é um reencontro para você. Você percebe que isso vai muito além do que as pessoas estavam querendo empurrar para cima de você como realidade. Você agora se torna alguém que está assim conectada com seu propósito de vida, e isso com certeza é um renascimento, tá? Então assim, é tipo a espiritualidade falando para você: ajusta as coisas que forem necessárias, respira fundo, a ajuda tá chegando, tá? E você vai conseguir realizar os seus objetivos e os seus sonhos, tá bom? Então, pessoal, essas foram as mensagens, né, do grupo 1, que já foi, agora do grupo 2. Eu quero agradecer imensamente a quem chegou até aqui, ao final do vídeo, e mais uma vez pedir, se você gostou, curte, comenta, compartilha, e a gente se vê no próximo vídeo então, tá bom? Um abraço!